Fala galera, aqui é o João Kerlon. Nós estamos começando mais um episódio do Under Connect, como o próprio nome diz, o podcast que faz conectar pessoas, empresas, ideias e debater sobre os principais temas do universo de infraestrutura, de data center, de TI. Antes de mais nada, já peço para vocês aí não deixar de curtir nossas redes sociais, compartilhe o conteúdo com outras pessoas, que nós temos certeza que esse material, esse conteúdo que nós vamos falar hoje vai ajudar muitas empresas a vencer alguns desafios no seu segmento. Aqui do meu lado está meu amigo, Frank Bravos, diretor de Growth da Under. Seja bem-vindo, Frank. Tudo bem? Tudo bom, João? Primeiramente, essa voz minha aqui, gente, vamos ter que fazer força aqui, porque a voz não tá saindo muito. Vamos pra cima, né? Floripa, a gente tá em Floripa agora e o calor e ar-condicionado e esse entra e sai, acabou com a voz. Deixa eu fazer uma coisinha importante, tá? O Frank não foi pra festa, essa aí foi trabalho mesmo, né? É trabalho mesmo, não é bagunça não. É muito entra e sai de ar-condicionado, entra no carro e sai, sol e acabou com a gente. Mas é sempre um prazer estar aqui, a gente faz um pouquinho de força, mas nós vamos falar bastante. Muito prazer sempre estar ao teu lado. Mais um podcast pra gente falar de conexões de negócios. Vai ser muito legal, independente da minha voz. Maravilha, obrigado, Franklin. Do meu lado aqui tá o Thiago Castro. Eu tenho certeza que hoje vai ser um podcast que vai falar muito sobre o mercado no qual eu comecei a minha vida profissional. Então seja muito bem-vindo, quero que você se apresente pro pessoal, porque acho que é mais legal você se apresentar pra galera. Perfeito. Primeiro, obrigado, João, obrigado, Frank, obrigado, Ander, pela oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho. Bom, eu sou o Thiago de Castro, sou conhecido também como Tato. Eu criei, há um pouco mais de 10 anos atrás, uma empresa de hospedagem de sites chamada Serverdoing. Com o crescimento, com o andamento da empresa, a gente foi se especializando em alguns segmentos, como hospedagem de portais de conteúdo, e estou à disposição para a gente conversar e trocar ideia sobre isso. Legal. E quando você falou aí a Serverdoing, só para pensar um pouco, pessoal, do que é o que nós vamos conversar hoje, o segmento que nós vamos falar hoje é o mercado de hospedagem de site. Falando esse nome assim, hoje eu quero colocar um site na internet, como que eu faço? Hoje está muito mais simples de 10 anos atrás ou de 20 anos atrás. Sim. Então, nós vamos falar com uma referência no Brasil, principalmente num segmento que é bem nichado, que é uma parte de portal de conteúdo. Mas antes de nós entrar na empresa e tudo mais, nós sabemos que no mundo corporativo, nas empresas, a empresa tem um fundador e aí tem uma história por trás. Sim. Então, conta para nós um pouquinho como que você começou na área de tecnologia. Eu vi que você teve um background aí com teus pais, com teus avós, em termos de imobiliária. Conta para nós um pouquinho sobre essa área, hein? Perfeito. A minha família sempre teve empreendedores. Meu avô teve, aqui no interior de Santa Catarina, um bar, um mercado. Depois meu pai empreendeu tendo lanchonete, banca de jornal, até que ele criou, aqui na Grande Florianópolis, uma imobiliária que já tem mais de 40 anos, né? É conhecida aí, top of mind, como uma das maiores imobiliárias aqui da região. Fala o nome, pessoal, acho que é uma boa. O nome da imobiliária é Cambirela Imóveis. E desde o início sempre fui incentivado, né, como hoje em dia eu faço com os meus filhos, fui incentivado a buscar trabalhar com o que eu gosto. Eu sempre era aquele cara fanático, fã de tecnologia, fã de computador. Quando ganhei meu primeiro computador, fiquei o tempo todo em cima. E ali com uns 13 anos tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de criação de sites. Nossa. Então, caminhava... Era uma agência web? Uma agência web, exatamente. O nome da agência é Webi, webi.com.br. Nossa, imagina. Ela existe ainda hoje. Isso daí era que época? 2000? Isso daí fazem 23 anos, 23, 24 anos. Então, começava a programar... Porque esse domínio aí é um domínio difícil hoje, né? Hoje é impossível pegar um domínio tão curto, né? Então, eu comecei programando em ASP, depois em PHP, e fui tendo oportunidade, aproveitando muito isso, e as coisas foram se conectando. Tive a oportunidade de trabalhar em empresas de telefonia nos Estados Unidos, como arquiteto de software, e foram se encaixando até que chegou um momento, ainda um pouco novo, onde eu decidi empreender, né? Então, a Serverdoing, a empresa que eu criei, veio de um sentimento que eu tinha em uma outra empresa onde eu era gerente, que ficava aqui também... Acho que é gerente de produção, né? Exatamente. Uma vez para mim, né? Gerente de produção. Eu acompanhava o time de marketing e acompanhava o time de desenvolvimento.
O nome da empresa é Cell Media, e a gente fazia lá em 2005, 2004, um aplicativo chamado QSMS, que era um aplicativo que mandava SMS de graça para você baixava, era um aplicativo em Delphi. De graça? Mandava SMS de graça pelo, né? Lembra lá em 2003, não tinha iPhone, não tinha nada disso. Era um outro mundo, tá, pessoal? Era uma outra vida. E o SMS, exato, e o SMS era pago, né? Isso. Então, a gente fez esse aplicativo, era um aplicativo em Delphi com PHP, que usava alguns sites das operadoras para enviar. Existe então, a empresa ainda hoje? A empresa ainda existe. Mas é outro produto, galera. Ela segue trabalhando com marketing por SMS, marketing por WhatsApp, marketing por e-mail, mas lá na época a Cell Media tinha esse produto que era o QSMS. Então, o nome é um pouco difícil, assim. Hoje em dia, cool de legal, né? QSMS. E olha que interessante, aí eu tô chutando 2004 e 2005, dos softwares desenvolvidos no Brasil, no Super Downloads e no Baixa Aqui, a gente só perdia para o software da declaração do imposto de renda. Caramba! Tinha muitos Tu lembra downloads. os números? Não, né? A gente está falando aí de... Eu lembro que um dia fraco de quantidade de logins, e a gente está falando de 20 anos atrás, a gente fala aí de 200 mil usuários únicos. Isso, 200 mil usuários únicos por dia. A gente tinha dias que passava de 1 milhão de acessos de usuários únicos logando para poder mandar SMS de graça. Caramba. Então, a gente tem que entender que, imaginem o número da internet há 20 anos atrás, né? Então, um outro mundo. Um outro mundo, né? E lidando com isso, ou seja, com esse ambiente de tecnologia, onde a empresa está crescendo, os recursos são enxutos, como conseguir otimizar isso? Então, eu lidava com muitas dores de cabeça com data center, muita dor de cabeça com banco de dados. A gente tinha tabelas lá que a gente fazia ações de SMS marketing, tinham tabelas na época, sei lá, com 50 GB, 100 GB, e quando quebrava, era todo um esforço para poder manter aquilo. Vamos pensar num contexto de problema desse que você comentou, de performance de disco. Naquela época lá não existia disco NVMe, que é o que está normal nos notebooks hoje. Nem SSD tinha, né? Nem SSD. Então era só o HD com SATA. E acho que nem o Nearline SAS ou nem o SAS existia naquela época. Eu acho que já tinha alguma solução de SAS, mas a maior parte dos discos era o disco SATA ali. HDD com SATA. Exatamente. E era... limitado. Muito limitado. Então imagina fazer algumas coisas naquela época. Era muito lento. E essa necessidade e essa questão surgiu assim. Então, eu trabalhava lá e tinha esse interesse. Não, eu quero entregar uma solução melhor para esse segmento de hospedagem e etc. Então, a Serverdoing foi surgindo... com esse viés, assim, partindo dessa minha dor inicial, assim. Sim. Eu sempre gosto de comentar na empresa... Pessoal, vocês não têm ideias como tinha muito acesso, tinha acessos corporativos de empresas que contratavam para mandar mensagens de final de ano, mensagens de Natal, que a gente utilizava o gateway pago com as operadoras, porque a gente era um broker, a gente tinha aquele short number, aqueles números curtinhos para enviar. Lembrando, 20 anos atrás, isso era muito difícil, era muito caro. Eu lembro que quando a gente conseguia um número desse novo, era uma festa. Então, além do acesso corporativo, tinha 1 milhão de pessoas que acessavam o sistema em 3 horas, entre as 9 da noite e a meia-noite. E era muito comum a gente ter picos de carga e gargalos. E eu falo ali pro pessoal, gente, era muito comum eu passar dia 31 de dezembro junto com o pessoal dando manutenção ou tendo que reparar alguma coisa. E a questão existia, né, a VPS, o Virtual Private Server, só que a questão de cloud e a facilidade que eu tenho hoje de, nesse dia agora eu vou aumentar em 10 vezes a minha capacidade de memória. Não tinha como fazer isso. Né? Você tinha que ter se estruturado, tinha que ter comprado equipamento antes, tinha que garantir que a sua aplicação tivesse... Então, era um desafio muito maior, assim. Então, foi com essa premissa que veio a problemática. Eu quero resolver esse problema. Exato. Mas você fez um comentário que eu achei pertinente, é que você passou um período fora do Brasil. Na verdade, eu passei um período trabalhando para uma empresa de fora do Brasil, só que eu
prestei atendimento aqui. É uma empresa de telefonia dos Estados Unidos que montou uma equipe aqui e trabalhava aqui perto também, na C401. A gente prestava o serviço de telefonia. Eu acabei não trabalhando presencialmente no escritório deles lá nos Estados Unidos. Mas com certeza... Já era um home office, já. Eles montaram um escritório aqui e todo o time se reunia e a gente... Era uma questão de telefonia, tem a tabela Call Detail Record, que é a tabela de interrelacionar ligações e etc. E era um desafio tremendo também, né? Trabalhar com pessoas de uma cultura diferente da sua e etc. É isso que eu ia perguntar, porque quando você tem contato com outras nacionalidades, o que normalmente acontece? Tu acaba pegando alguns exemplos e aprendendo. Então, por exemplo, eu tive um período que eu passei fora do país e eu tive contato com o exército japonês. E uma das coisas que ficou muito marcante para mim naquela época, que é um pouco diferente do nosso pensamento aqui, é que eles têm uma estrutura como se fosse um PDCA lá. Eles têm assim, planeja e depois executa. Normalmente nós começamos por onde? Executa para depois planejar. Então eu acredito que nesse momento que você... Executa para depois executar de novo diferente. Não tem um planejamento. Esse não é o padrão brasileiro. Não executa. Tá dando errado sempre. Executa diferente. Vai. Com certeza você absorveu alguma coisa interessante nesse momento, nessa trajetória. Sim, isso aconteceu? Com certeza. O que era importante entender... Eu tive 2 períodos onde eu trabalhei na Cell Media, depois eu fui trabalhar nessa empresa americana de telefonia, depois eu voltei a trabalhar na Cell Media. Então, a Cell Media, na época, era uma empresa de 15, 20 colaboradores, vamos supor, uma estrutura muito enxuta. E essa outra empresa já era muito grande. Então... Dois mundos. Mundo desorganizado e mundo organizado, vamos dizer assim. Exato. Hoje em dia, tendo empresa e gerindo, eu entendo que muitas vezes o empresário tem que sempre buscar melhoria contínua, mas ele não pode... Eu digo que ele não pode sofrer. Você tem que fazer o melhor dentro da sua condição, né? Exato. Mas sim, foi por trabalhar com pessoas de cultura diferente, de organização diferente, um processo de entrega de software e de teste. Então, foi um grande avanço, assim, com relação a coisas que a gente entendia que era importante ter um conceito de integração contínua, entrega de software sempre condicionada a teste, etc. Mas uma empresa menor, às vezes é mais difícil. É mais difícil. E daí, quando você vai para uma empresa grande, e a gente eu trabalhava numa área que tinha uma API de integração para revendedores, ou seja, eu fornecia uma interface onde os revendedores poderiam comprar crédito, poderiam adquirir linhas e etc. Então, qualquer mudança ali iria impactar a realidade de muitas empresas e o dia a dia de muitas empresas. Então, essa preocupação de como fazer esse caso era muito importante, assim, de beleza, vamos levar para o ambiente de homologação, vamos garantir que está tudo funcionando bem, testamos, vamos para a produção. Exatamente. Se o parceiro ele está conectando na sua API, tem que mexer no software dele quando você mexe na API. Exato. Eu lembro que eu pegava uns casos de integração de API, num outro negócio, e o pessoal começava a adicionar mais variáveis lá na chamada da API. Você fala, mas aí se você adiciona uma variável obrigatória, o cara lá do outro lado que tá chamando a gente vai precisar mexer no sistema dele. Como é que a gente reduz esse impacto? Sim. Aí começa a ter as variáveis não obrigatórias para ir adicionando, mas chega uma hora que não tem jeito. Só, cara, é obrigado, agora tem que passar esse documento. Aí tem que comunicar com os parceiros. Você entrava nessa parte de comunicar com esses caras, avisar, apoiar? Você estava falando disso, Frank, eu estava lembrando, principalmente, eu lembro quando teve uma alteração grande na API do Twitter. Imagina, dor de cabeça. Que eles avisaram com uma antecedência de 2 anos. Pessoal, daqui a 2 anos, esse formato aqui a gente não vai aceitar. Passou o prazo de 2 anos, teve gente sendo afetada. Porque desenvolveu, né? Às vezes você contratou um programador para desenvolver e você não tem ali um 2 anos é muito tempo. Hoje, 3 meses já é um tempo. Imagina lá naquela época, 2 anos é muito tempo. Não, o cara vai, deixa pro próximo isso aí. Não tá nem se preocupando no problema. E como pensar em mudanças, né? Eu lembrei ainda de um caso curioso na época da Cell Media. Lembrem que a gente tinha um software em Delphi
que chamava uma interface web que era em PHP, porque tinha sistema de logins, a gente exibia campanhas direcionadas, então, um homem vai ver anúncios X, Y e Z, como se fosse Tinha uma segmentação. Um ads próprio, exato, há 20 e tantos anos atrás. E sempre que a gente ia fazer uma atualização dessa aplicação em Delphi, a gente aplicava o que a gente chamava de coeficiente de atualização. Como eu vou mexer num negócio que fica instalado no teu computador e pode dar algum problema, o primeiro dia eu atualizava só 10% das pessoas. E deixava chegar, porque a gente tinha um suporte que chegavam 2.000 e-mails por dia. Sim, como é que tu ia gerar um trabalho enorme na operação? Exato. Pela operação, imagina se eu derrubo todo mundo. Então a gente ia aumentando o percentual de pessoas que podiam atualizar, sempre numa janela mínima de 10 dias. Porque a gente conseguia se antecipar e era mais fácil. Opa, no primeiro dia ou no segundo dia identificamos um problema. E a gente faz isso. Porque mesmo com toda a rotina de testes, quando a gente vai lançar, vocês lembram do CrowdStrike lá, da tela azul do Windows? Né, que foi uma solução testada e etc, mas a gente atualizou em massa vários ambientes Windows que acabaram tendo um problema numa solução que no ambiente de teste não tinha, e daí eu estava falando sobre essa questão de mudar a API, eu lembrei disso, assim, como a gente precisa se preocupar com a mudança. Com a mudança, com o ecossistema, com o impacto que isso gera. Né? Isso. Por isso que isso vale para hoje, né? Quando nós pegamos um desenvolvimento de um sistema, hoje normalmente tu libera para uma quantidade pequena de usuários, começa a tratar os incidentes para depois aplicar na produção. Sim. Então, isso replica para hoje ainda, né? Mas voltando um pouquinho no Thiago, sim, eu fiquei curioso com uma outra questão. O Tato é porque você jogava muito lá atrás ou por que é Tato? Tato foi um apelido de infância, eu acho que eu devia ter uns 10 anos. E Thiago é um nome muito comum, assim. Eu já estudei em salas que tinha né? Tem 3, 4 Thiagos na mesma sala. E daí, não, ele é o Tato, ele é o Thiago não sei o quê. E daí ficou um apelido de infância e eu adotei pra mim, na época do IRC, do MIRC lá, que a gente entrava no bate-papo. Poxa, Thiago não... então vou botar Tato. A galera já me chama disso mesmo. E aí ficou. E ficou. E daí fui usando... eu sempre passei por isso. Todas as salas que eu estudava tinha meia dúzia de Franklins também. Não passava esse problema. Não passava. Não. Aconteceu uma vez na minha vida só. Na faculdade tinha um Franklin. Tinha um Franklin. E o cara fazia aniversário no mesmo dia que eu. Que loucura. Absurdo, velho. Absurdo o negócio, inacreditável. Aqueles casos da pessoa que tem o mesmo nome, nasce no mesmo dia e sem querer vai presa por engano, velho. Ainda bem que era um ano mais velho. Ainda bem que tem o nome da mãe pra separar, né? Nossa. Pensando agora nessa trajetória, nós estamos falando aí que a Serverduin... É Serverduin o nome correto? Serverduin, que veio de uma loucura da minha cabeça. O que a gente tem que entender? Eu montei a empresa, eu tinha 23, 24 anos, beleza. Na época eu já tinha 2 filhos, eu avisei a minha esposa, eu vou pedir demissão aqui. Eu vou empreender. Mas tu tá maluco, a nossa filha mais nova não tem 1 ano e etc. Olha o desafio do empresário. Bater no peito e assumir a responsabilidade. Exato. Né? E fui empreender, então eu já sabia que eu tinha que ter missão, visão e valores, eu tinha um propósito já muito claro, mas eu pensava assim, how your server doing, né? Como vai o seu servidor? E daí foi daí que eu tirei o nome de Serverduin, que a gente foi usando. Caramba, interessante. Então, a pronúncia correta é Serverduin. Isso, Serverduin. Serverduin, entendi. Como está indo seu servidor, muito bom. Quando nós pensamos na Serverduin, nós olhamos mais ou menos mais 10 anos de experiência. E aí você entrou no mercado de hospedagem de sites. Mas eu sei que hoje vocês têm um nicho na questão de portais de conteúdo para jornais e agências. Explica um pouquinho como é que você direcionou essa vertical, assim, né? Porque às vezes fala hospedagem de site, um advogado, como a minha esposa, criar um site. Não, é complicado criar um site com um advogado, não tem conhecimento, processo, um monte de coisa. Como é que surgiu isso? Bom, eu já tinha o propósito que eu queria melhorar soluções de tecnologia na parte de infraestrutura ali. E no começo, quando a gente estrutura a empresa, a gente tem uma ideia, só que toda a estratégia vai embora quando a gente leva o nosso primeiro soco na cara, né? Então, eu tinha ideias de projetos, de ambientes que eu acreditava que podiam funcionar como um SaaS, né? Então,
eu acreditava muito em soluções de monitoramento de central telefônica, monitoramento de servidores. Começou a pensar nos produtos. Nos produtos para poder ter escala, para facilitar. E a realidade vai se dando e você... eu fiz uma vez um curso de imersão chamado Sebrae Tech. Sim. Desculpa, Empretec. Empretec. Do Sebrae. E eles falavam de uma coisa que, de fato, fez muito sentido. Assim, utilizar a sua rede de contatos. Então, quando eu falei que eu fui empreender, eu busquei pessoas-chave aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, que já tinham trabalhado comigo em Unimed, na Record de Santa Catarina, né, no plano de saúde, no QualiRede. Fui buscando em pessoas-chave e falando, estou empreendendo, vou ter esse tipo de solução, precisa de alguma ajuda? E foram surgindo oportunidades. E assim surgiu o nosso primeiro grande cliente desse segmento, que é a afiliada da Record aqui de Santa Catarina. Olha só. Quanto ele tem de acesso hoje, assim, olhando? Hoje, ele passa de 200 milhões de page views por mês. Então, dos sites... É muita coisa. Dos sites de notícias do Brasil, que são auditados pelo IVC, porque eu tem posso... Muito, ele está sempre entre os 5, entre os 8 maiores sites de notícias do Brasil já. Né? Então, desde aquela época, a gente começou... O projeto tinha sido desenvolvido, 2, 3 meses depois a gente já entrou na jogada, começou a hospedar e desde então a gente segue. E foi um indicando o outro, assim, né? O mercado foi percebendo, né, que a gente poderia ajudar outros portais de conteúdo, porque eu sempre gosto de comentar que é muito comum, quando chega alguém de fora, às vezes a gente contrata alguém lá no marketing e eles, mas por que a gente não vai concorrer? Por que a gente não vai ter uma solução para concorrer com a Local Web, concorrer com a HostGator? Falei, cara, assim, a gente acredita e sabe que eles têm os seus valores e são grandes empresas, entregam muito, só que é um mercado totalmente diferente. A gente não vai conseguir competir com uma empresa que é 100 vezes maior do que a gente agora, só que tem nichos e segmentos que a gente vai conseguir entregar uma qualidade muito melhor do que eles. Que eles não vão conseguir fazer. Eles não vão conseguir entregar o nível de excelência e cuidado específico com portal de conteúdo, né? Exato. Então é aí onde as empresas menores conseguem brigar com os gigantes. Exato. E nisso que você comentou, Thiago, eu percebi que vocês vão além apenas da hospedagem. Vocês entram na parte de desenvolvimento também? Então, como é que funciona, né? Então, a gente percebe que tem um mercado de hospedagem de sites, que é muito grande. Existe esse nicho de hospedagem de portais de conteúdo, que a gente foi se diferenciando. Como que a gente cria diferenciais para que o mercado perceba que a gente pode agregar mais? Então, a gente tem o nosso time de desenvolvimento e o que a gente acaba criando para os clientes. Por exemplo, chegam a época de eleições. Tem apuração dos votos para as eleições. Uhum. A gente entrega uma solução, né? Se o teu site é em WordPress, um plugin em WordPress, para que o site faça a apuração de candidatos a vereador, a prefeito, exiba no site. Ou seja, eu crio soluções, seja tabela do campeonato gaúcho, tabela do campeonato... Ou da Copa do Mundo. Eu crio soluções que, para o meu cliente, vão agregar muito, gerando faturamento, gerando... Porque o que ele mais quer é que tenha tráfego pro site. Exato. Então, assim, com relação a desenvolver portais, a gente pode ajudar nesse processo, mas a gente tem empresas parceiras aqui no Brasil. É um mercado que a gente foi entrando, né? Então, já tiveram, por exemplo, afiliadas da Globo, por exemplo, precisavam desenvolver um portal, a gente indicou um parceiro. Esse parceiro aqui pode desenvolver, eles têm expertise, e a vantagem é que a gente está há mais de 10 anos no mercado, a gente vai conhecendo as empresas. Sim. E sabendo, essa empresa tem uma entrega legal, essa empresa realmente entende, que é um diferencial que eu gosto de falar para o pessoal. Quando eu estou fazendo lá o meu pitch de vendas para um cliente, eu falo, você não vai encontrar empresa nenhuma que você vai ligar às 2 da manhã e o cara vai saber o que é Google Discover, o que é Sitemap. Então, a gente conhece a realidade do cara de ponta a ponta. Sim. Nosso técnico, nosso suporte, o pessoal que está lá de madrugada entende quanto a galera que está ali em horário comercial. E isso traz uma tranquilidade, porque ele está sendo atendido por alguém que conhece o dia a dia dele, entendeu? E tu falou duas coisas aí que eu trago muito pro dia a dia, até falo bastante pro Franklin isso. Você hoje tem uma rede de parceiros que ajuda a resolver o problema do cliente
E lá atrás, quando você começou, você também tinha, assim, como que eu vou resolver esse problema? Tu mudou a pergunta. Tu fez o seguinte, quem vai me ajudar a resolver esse problema? Sim. Então, tu se conectou com fala pessoas... muito isso. É. A gente fala muito. Que é a questão do nosso propósito do nosso podcast, é o Underconnect, é falar com empresários, com empresas que estão nesse segmento e conectá-las para quê? Para poder fomentar e resolver problemas do nosso dia a dia. E isso que você comentou de pegar um portal que tem mais de 200 milhões de visualizações, é muita coisa. Sim. Pensando assim, lá em 2003, naquela época eu desenvolvia o sistema lá de SMS, falamos um pouco da tecnologia de disco. Hoje, como é que você encara o desafio da hospedagem em termos de infraestrutura? Como é que você conseguiu resolver muitas coisas? Porque nós temos desafio de ataque, desafio de performance, desafio de segurança, cache. Como é que você começou a trabalhar o arcabouço para poder resolver algumas coisas? Claro, não precisa expor tudo, obviamente, porque tem algumas estratégias por cima, mas o que você puder comentar conosco é interessante. Primeiro, uma coisa assim, né, com a evolução desde o... a gente começa com bare metal, depois a gente coloca, era muito comum a entrega das VPS. Dar um contexto pro pessoal, né, como é que era antigamente. Acho que é interessante. Que eu posso falar aqui para você. Por favor. Porque aproveito para fazer um gancho assim, né? Quando eu comecei na área de tecnologia, isso em 2004, 2005, comecei estudando. Então, aprendi sobre servidor Linux, aprendi sobre servidor Windows. Fiz um projeto que achei interessante, que foi migrar dentro da instituição militar que eu trabalhava naquela época, migrar todo o sistema operacional Windows para Linux. Isso daí teve um aprendizado muito grande para mim. E aí eu entrei no mercado de hospedagem. Só que eu não tinha noção o quanto que as empresas estavam buscando colocar o seu site na internet. Eu quero aparecer no Google, Tô falando isso de 2007, 2008. Sim. E já era desafiador, porque tu tinha problema de disco, problema de armazenamento, quantidade de volumetria. E daí começou a surgir a parte de e-mail marketing. O pessoal queria mandar e-mail marketing pelo próprio servidor. Então, olha a dor de cabeça que é. E aí eu vejo que você também teve esses desafios. E como é que você superou eles, né? Perfeito. Então, assim, a gente viu toda essa evolução, né, do bare metal, cloud, VPS, cloud. Então, uma tranquilidade que a gente tem hoje em dia é saber que se de fato o cliente tem uma necessidade computacional maior, a gente poder entregar um ambiente onde eu consiga ampliar os recursos dele sem que eu precise ir lá, ir na loja, comprar uma memória, abrir o gabinete. Então, isso é uma tranquilidade que a gente consegue entregar, né? Uma vantagem que a gente tem é que o mercado de portais de conteúdo são conteúdos onde são 99,9% leitura e 1% de escrita. Então, com isso, o que a gente faz? Aplica muito sistema de CDN, muito sistema de cache, para poder entregar o conteúdo com performance, deixar ele distribuído, né? Para a gente poder garantir que a entrega seja rápida e funcione da melhor forma, entendeu? Então, esse é um grande diferencial que é importante. O cliente, a gente gosta de frisar isso muito para o cliente. É muito comum ainda hoje, clientes, às vezes até de um grande porte, que não usam com eficiência o cache e o CDN e tendo uma conta muito alta de recurso computacional. Deixa aquela carga esbarrar no servidor. Exato. Sendo que ele pode tratar ela antes, né? No cache, exatamente. Eu brinco assim que, olha, cliente, você está pagando um servidor que naquele segundo ele entregou 5.000 vezes a mesma mensagem, sendo que tu poderia usar 1% disso para salvar aquela mensagem num arquivo estático. Uma única vez e entregar ele direto muito mais rápido. Sim. Então, ele processa, ele acessa o banco de dados, ele faz uma série de consultas para dar aquela mesma entrega naquele minuto. Então, eu vou explicando isso para o cliente para ele tentar entender. E esse é um grande desafio nosso, além da questão de proteção do DDoS. Hoje ainda conversando com o cliente, explicando para ele de como existe, né? Então, a gente lida pela Serverdoing publicar muitos portais. A gente já foi acionado por bancos que queriam tirar o seu conteúdo, ou jornalistas, com certeza a Polícia Federal alguma vez. Então, isso é muito comum porque a gente publica, e também é muito comum como a gente acaba lidando
existe, às vezes, uma escalada, né, da visão política, às vezes a pessoa que tem uma visão de direita, uma visão de esquerda, e com certeza, alguns dos nossos clientes, a gente precisa proteger eles disso, porque a visão política deles é diferente de alguém, e aquela pessoa que não gosta vai lá e realmente investe em equipamento, investe para tentar fazer um ataque ao nosso cliente. É impressionante isso. E lembrando, né, a internet não tem controle. Ninguém tem controle na internet. Então, nós, como empresas, às vezes temos que buscar alternativas para poder resolver isso. E você comentou um negócio que eu acho bem interessante. Quanto que era na plataforma que você gerenciava naquele outro mundo antes de e-commerce, que eu entrar nesse segmento, sim. né? Qual que era a performance que vocês buscavam em termos de desempenho da página para ter um melhor ranking no Google? Cara, a gente fazia teve um negócio que a gente colocou uma CDN lá também. A gente saiu eu acho que eram uns 400 milissegundos que a gente tinha de first byte e reduziu para 100 milissegundos de first byte, dessa primeira entrega, né? Então o cara vai lá, digitou o endereço do cliente, aí ele fica aquele carregando e aí começa a montar a página. Então essa redução absurda de trazer... Não, falei errado. Era mais de 1 segundo o first byte, mais de 1 segundo. Porque lá nos Estados Unidos, buscava informação... Cada latência. Trazia com latência. Quando a gente colocou a CDN, além de tirar a latência, a gente entregava o cache muito rápido. Claro. Então, você teve uma redução absurda de custo, porque a gente é muito transfer out, né? Muita transferência de dados, que a CDN já estava no Brasil, já estava no pacote, na conta. E isso, para um e-commerce, ele é fundamental. Sim. Porque o portal de conteúdo, claro, as pessoas querem entrar rápido e isso faz o conteúdo no Google melhorar. Isso. Agora, quando você está falando do e-commerce, melhorar a posição, a gente está falando de venda direta. Exato. Então, assim, é o cara clicar e comprar. Se o seu site demora mais para carregar, o que acontece? O Google derruba ele, coloca em posições mais baixas, você deixa de vender. Claro. Vou pagar anúncio e vou compensar. O anúncio fica mais caro quando o site é lento. Então, são pontos fundamentais para qualquer tipo de negócio que esteja online, que o site seja rápido. Não dá para não se preocupar com isso. Eu não sou técnico, eu não... Não, tudo bem. Então, você vai procurar... é um portal de conteúdo? Vai procurar o Tato. Tato, eu preciso de um site rápido. Eu não estou conseguindo. Né? Um e-commerce, vai procurar uma empresa especializada em e-commerce, que vai conseguir te ajudar. Ainda tem muita gente que erra, ela quer assumir um negócio que não é a área É dela. aquela questão que nós falamos, quem é que pode me ajudar? Exato. Quem Não é pode me como eu vou resolver. E Exato. aproveitando isso, dentro do segmento de portal de conteúdo, até o Frank comentou, precisa realmente que o portal ele tenha uma boa performance para que o Google possa ter um ranking melhor. Sim. E pelo fato de ser portal de conteúdo, normalmente você precisa ter todo aquele conteúdo que o Google vai fazer o scan na página e vai indexar ela. Sim. O que vocês estão trabalhando hoje de performance dentro da Server.do para os clientes? Perfeito. Vamos supor, o cliente foi lá, conversou com o nosso time comercial, contratou. Como que é o processo de onboarding dele, né? A gente tem uma reunião, apresenta como funciona a empresa, como que ele pode conversar com a gente, quais são os canais e etc. E a gente começa a etapa de migração. A gente copia o ambiente do cliente, né, para os nossos servidores, deixa ele homologar. Quando a gente faz a virada de chave, a gente se preocupa muito em otimizar todos os parâmetros do Core Web Vitals. Porque, então, vamos pensar que o Google, alguns anos atrás, ele só avaliava um tempo de resposta. Sim. E daí ele foi aprendendo que, poxa, só o tempo de resposta não é tão bacana. Não é tão interessante, porque às vezes... Vamos botar mais competição aí. Às vezes eu vou clicar em alguma coisa, aparece uma imagem, joga meu link para baixo. Então, ele começou a criar INP, LCP, né? O TTFB, que o Frank já citou. E ele foi criando ali, atualmente a gente tem 5 notas de Core Web Vitals, que ele, né? O que ele considera bom ou não dentro desses critérios. E todos os nossos clientes, quando entram na Server.do, a gente revisa isso. É um trabalho de infra com o nosso time de desenvolvimento também, né? A gente não desenvolve o portal para ele, mas a gente entende que a gente tem que dar essa atenção, né? Porque a gente lida com muitas realidades. Uma coisa é eu lidar com um portal no norte do Tocantins, que é
um senhor lá que não tem formação em jornalismo, é ele e a esposa, só que eles têm 1, 2, 5 milhões de page views, só que eles não têm nenhum suporte. Ele precisa aprender o que é Core Web Vitals, ele precisa aprender como ele pode faturar mais com o portal dele, e outra coisa é eu lidar com, sei lá, uma afiliada da Record, uma afiliada da Globo, uma afiliada do SBT, como a gente tem em alguns estados, que eles já têm uma equipe de TI, às vezes do tamanho da Serverdoing, né? Então, são tem empresas que têm um nível maior de profissionalismo e outras não. Exato. Então, assim, Core Web Vitals é uma preocupação nossa. A gente faz checklist para garantir que todas as imagens estão sendo entregues. Então, o que pra gente é muito... Tem algum case, assim, que tu lembra de cabeça, assim, que em termos de performance, que tinha... eu tinha 3 segundos para carregar e vocês trouxeram, por exemplo, para 0,5, alguma coisa? Vou dar um exemplo agora de que está até no nosso canal do YouTube lá, um site na faixa de 30 milhões de page views, que acaba cobrindo muito reality show, Fashion Bubbles. Então, eles têm 2 picos, né? Eles têm um pico que é o A Fazenda, a cliente explicando ali, um pico que é o A Fazenda, que dá muita audiência, depois um pico no Big Brother. Tem uma janela de 15, 18 dias entre esses 2 reality show. Ela já estava em conversa com o nosso time comercial, fechou, a gente fez a migração. Quando a gente migrou, o nosso time de migração tem esse cuidado. Vamos avaliar o teu Core Web Vitals, a tua nota, ele dá um número lá, uma nota de 0 a 100. Tem uma metodologia por trás. Isso. Então, a gente acompanha isso. A gente pegou ali um site que estava com uma nota 35, 40 e só na migração com os ajustes iniciais a gente já jogou essa nota para 90. E agora a gente está trabalhando para jogar. E assim, e ela entende, né? Eles entendem lá, o pessoal do Fashion Bubbles, que uma nota maior faz aparecer mais no Google Discover, melhora o resultado da busca orgânica, que é uma coisa interessante, assim. E o resultado para eles é a visibilidade, claro, é isso? Exato. Quanto mais o anunciante recebendo mais cliques, eles gerando mais negócios. A conta para o dono de portal de conteúdo é muito assim, quanto que eu vou faturar para cada acesso? E daí, como a gente já conversou com muitos portais, a gente tem um número, a gente fez uma pesquisa... Tem um benchmark já. A gente fez uma pesquisa, eu junto com um jornalista aqui de Santa Catarina, o Alexandre Gonçalves me ajudou, a gente fez essa pesquisa em 2019 e 2020, e a gente foi atualizando e esses números batem, assim. Um portal de conteúdo, para a gente dizer que ele está dentro da média, fazendo o seu dever de casa, para cada 1 milhão de page views, e daí a gente considera esse número até os primeiros 5... milhões de page views, 1 milhão de page views ele tem que faturar 40 mil reais pra gente dizer que ele tá de parabéns. É claro que um cliente com 100 milhões de page views não vai manter essa média, o valor vai diminuindo, mas é um parâmetro que a gente usa. Então, ele trabalha em 2 frentes. Como que ele vai, para a audiência que ele tem, maximizar o faturamento, né? Então, por exemplo, eu tenho 1 milhão de page views, como que eu vou faturar... A gente tem clientes com 1 milhão de page views, com 2 milhões de page views, faturam mais de 180 mil reais para cada 1 milhão de page views. O cara tem 2 milhões de page views aqui em Santa Catarina com seu portal e fatura mais de 350 mil reais todos os meses com seu portal. E ao mesmo tempo, tenho clientes com 1 milhão de page views que faturam 5 mil reais. Então, a audiência influencia... Influencia muito. Isso, influencia... A audiência provavelmente tem também a questão do engajamento. Sim. Exato. Quanto mais tem uma audiência mais engajada, melhor é o retorno dele financeiro. Exato. Que é o que cara dos 180 mil. Exatamente. Só que quando a gente para pensar em faturamento de um portal de conteúdo, acaba entrando explorar as oportunidades. Então, dando um exemplo, eu acompanho muitos portais, converso com o dono de portais todos os dias. Tem dono de portal que o único interesse dele ou ele se sente desconfortável de ele ir atrás de ele ter um time comercial, ele sair para vender, ou ele usar native ads, ele só quer só o AdSense. Não, só o anúncio do AdSense para mim é o suficiente. Porque ele já monetiza Já monetiza. O que eu digo para o cliente? Cliente, a média do Brasil, no levantamento da Serverdoing, é 1 milhão de page views, 40 mil reais. Quem faz só AdSense nunca chega nesse número. Sim. Ou seja, é impossível atingir a média fazendo só isso. Ou seja, se você só faz AdSense com o seu portal, você está abaixo da média. Então, a audiência é muito importante e como tu explorar ao máximo financeiramente a tua audiência. Eu fiquei pensando aqui, hoje deve ter um time de CS, provavelmente, Sim. de Customer Success na empresa, que provavelmente fica acompanhando esses indicadores
para entregar para o cara mais resultado. Vamos fazer essa melhoria aqui, vamos fazer tal alteração, que consequentemente ele vai ter mais ganho e vai querer investir cada vez mais e tu aumenta inclusive a fidelização dele, né? Claro. Então, a gente tem esse trabalho de CS, né? E precisa acontecer esse trabalho. Hoje em dia, muitos dos webinars que a gente tem feito, capacitação, é muito de, eu uso o termo conscientizar, catequizar o cliente. Sim. Porque... É legal a expressão do verbo, né? Porque quando o cliente vem me procurar, eu sei que se eu parar para analisar só como hospedagem de site, e se ele quer olhar só o preço mais barato, poxa, cara... Vai lá na Wix lá e paga a hospedagem. Não, a HostGator tá aí, a Local Web tá aí. Eles vão ser mais baratos que a Serverdoing. Pelo menos em projetos abaixo de 1 milhão de page views, provavelmente eles vão ser mais baratos. A gente não quer discutir preço, a gente quer discutir valor. Entrega de valor. Perfeito. Então, quando o cliente nos contrata, ele tem isso, né? Ele quer melhorar. Só que eu preciso, e a gente vai trabalhando muito com o cliente, olha, a gente está vendo a qualidade dos conteúdos que você está publicando. Então, é um trabalho de... Porque muitas vezes... É uma inteligência. Exato. Acaba sendo uma consultoria, até às vezes uma assessoria, porque vai acompanhando ele, para cada vez mais ele tenha visibilidade. Eu lembro que eu conversei uma vez com um parceiro nosso, que ele tinha um portal lá, um jornalista, que começou a publicar questões de direita e esquerda e tal, e foi crescendo. Ainda mais quando é conteúdo, né, que gera emoções no pessoal, né? E ele foi crescendo e tal, daqui a pouco ele tinha que profissionalizar o ambiente. Então entrou a questão da CDN, entrou a questão da clusterização, que é a parte de servidores. E eu vejo que o segredo dele foi em separar tecnicamente o que é o CMS da estrutura normal da parte do front. Sim. Isso é fundamental ser feito, né? Pensando nessa linha, eu sei hoje que vocês têm um cluster de virtualização e tudo mais. Como é que vocês estão distribuídos geograficamente hoje, aqui no Brasil e também fora do Brasil? E quais são os parceiros de vocês em termos de CDN? Perfeito. Aulo, então vou responder primeiro a parte de soluções de CDN, né? Então, o que é importante a gente entender? A Serverdoing atende mais de 400 portais, então são 400 pessoas, e eu não consigo chegar para 400 pessoas e forçar ou dizer que tal solução é a melhor. Então, a gente tem nos nossos 400 clientes que utilizam Akamai, Asion, Fastly, GoCache. O que a gente, como Serverdoing, né, nesses mais de 10 anos, a gente foi experimentando e fazendo? A gente foi desenvolvendo uma solução própria de entrega. Então, sim, a gente é parceiro da AWS há mais de 10 anos, a gente tem a parceria com a Under também há muitos anos, a gente tem a parceria com provedores, então a gente tem disponibilidade no Brasil, tem disponibilidade nos Estados Unidos também. E a gente foi percebendo que, embora essas empresas entreguem ótimas soluções, quando a gente consegue entregar uma solução casada, ou seja, eu entrego para você o servidor onde vai funcionar o seu publicador, o seu CMS, né? Entrego para você o suporte que faz todo esse acompanhamento e consigo te entregar um CDN com cache. Fica redondo para o cliente, Fica redondo para o cliente. Legal. Assim, embora seja interessante, às vezes, por exemplo, um ponto de presença regional, às vezes o cliente está 5 milissegundos a mais, 10 milissegundos a mais, e eu vou conseguir a mesma entrega, porque em todos os outros parâmetros que vêm depois da latência, aqui no Brasil, a gente tem a presença, vai ter um resultado muito interessante, assim. Então, a gente tem muito essa preocupação de entregar por completo. Então, sim, a gente entrega uma solução própria de CDN, a gente trabalha com todos esses parceiros e a gente sempre faz uma troca muito legal, né? Porque tem clientes que, às vezes, ele tem uma solução híbrida, um pouco funcionando aqui, um pouco... Mas a maior parte utiliza o nosso ambiente de computação e utiliza também o nosso ambiente de CDN, né? E a gente entrega em cima disso, onde a gente entrega no Brasil e fora, que é onde a gente tem o melhor resultado. Legal. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer, que acho que é uma pergunta que é bem interessante. No nosso segmento, que é pensando em termos de hospedagem de site de modo geral, existe uma problemática. E a problemática é, quando tem um time de desenvolvimento do cliente, ou às vezes até um terceiro, e tu tem a hospedagem,
muitas vezes existe uma confusão aqui no meio. Porque, tô com tal situação, o pessoal lá que tá com problema. Não, o pessoal aqui que tá com problema. Fica aquele empurra. Sim. Como que vocês lidam com essa dinâmica? Porque é uma dinâmica que é desafiadora em alguns momentos, né? Sim. Então, assim, o que é interessante, né? Então, falando de desenvolvimento de portais, aqui a gente tem parceiros que desenvolvem portais de conteúdo, que a gente tem relacionamento ali, relação. A gente tem a Aspin, a gente tem a BW2, a gente tem a Win, a Mobster, a Corbantec, a Ast. São várias empresas que desenvolvem portais. Algumas já desenvolveram dezenas de portais, né? E estão ali rodando na nossa infra. E a gente sempre pensa uma relação honesta. Então, eu costumo falar pro nosso pessoal do suporte, do atendimento, poxa, viu que o nosso parceiro, a visão que eu tenho com qualquer pessoa que me procura é ter um parceiro. Viu que o cliente demandou alguma coisa, o cliente não tem ainda o conhecimento técnico do todo, mas o nosso parceiro tem que fazer um ajuste, avisa o nosso parceiro como tem que ajustar. A gente não precisa estremecer a relação sempre com relação a isso. Então, é o relacionamento. Eu sempre tive tanto com o cliente quanto com o parceiro. Quanto com o parceiro. Então, sempre que eu consigo nutrir uma relação, né? A gente sempre busca nutrir essa relação boa com os parceiros e a gente tenta... Porque o mercado é tão grande e é muito mais fácil a gente trabalhar em convergência do que daqui a pouco eu eventualmente... a empresa de desenvolvimento errou ali, eu poderia ter agido diferente. Não. Vamos explicar como que a gente acha que poderia ser e construir alguma coisa junto. Então, eu sempre tenho esse cuidado. Comercialmente, pode ser que eu perdi oportunidades com relação a isso. Eu tô com a minha consciência muito tranquila, porque a minha visão é sempre a longo prazo. Então, não vai adiantar eu chegar para uma empresa de desenvolvimento que está ali trabalhando, né, junto com a gente que cuida da infra, com o cliente, e falar, olha, essa empresa não é capaz, ou essa empresa... Não, a gente vai ajudar dentro do que a gente acha que é o melhor e passar o nosso feedback e sempre ter uma relação com todos para que mantenha a satisfação. Assim, eu sempre fui muito dessa abordagem, assim, de pensar no futuro. E daqui a pouco a gente ter uma relação que fique muito estremecida e daqui a 5 anos, poxa, não... Eu tenho muitos pensamentos também. O mundo dá voltas. Exatamente. E eu acho que sempre... E é um mercado muito pequeno. Eu sempre falo isso. Como a gente... Né, a gente teve até uma reunião que a gente fez 2 semanas atrás, de um cara que eu trabalhei, sei lá, há 20 e poucos anos atrás. Ele era estagiário numa empresa que eu trabalhava. E aí, passados esses anos, a gente foi fazer uma reunião com ele. Ele é diretor de operação nessa empresa. E ele lembra, Frank, você trabalhava, fazia isso, fazia aquilo. Ele lembra com detalhes de coisa que eu fiz junto com ele. Que eu dei alguma dica, alguma coisa ali. E ele guardou isso. É muito legal. Cara, é muito legal. Aí, na hora que eu sentei pra falar com ele, e o fulano, e o ciclano, ele começou a citar todo mundo que tava na empresa, que hoje são empresários, têm negócios e tal. Alguns eu ainda tenho contato, outros eu acabei perdendo. Aí ele falou, não, tá aqui. Vai lá, fala com ele. Só que se na sua trajetória você vai atropelando, vai passando por cima dos outros, não sendo transparente, não sendo verdadeiro quando precisa, porque muitas vezes a gente tem que ser transparente e verdadeiro ali. Falar, não dá pra fazer, temos um problema, não dá pra fazer. Chega no parceiro, você está com esse problema aqui. Vamos junto falar com o cliente. Né? Não tem como esconder. Né? Então, essa relação, ela faz os nossos negócios durarem muito mais. Sim. Então, é muito legal ouvir isso. Exato. Ainda um caso que eu acho muito legal com relação a isso. Lá na época da Cellmedia, a Cellmedia ficava próximo ali à universidade, então tinha que contratar muito estagiário. Em que parte da cidade fica a universidade? A universidade que eu vou parte falar... norte ou sul? Não, fica no centro da ilha, ali no bairro da Trindade. Então, né, a gente volta na C401, à direita vai para o Beira-Mar Norte, para a esquerda vai para a Universidade Federal. E daí a Cellmedia ficava ali, contratava muitos estagiários para DBA e etc. É uma mão de obra na hora ali. Exatamente. Mas e esse é o papel da universidade. E é a oportunidade, exato. E daí, um desses rapazes que eu contratei, dei o primeiro estágio, foi o primeiro emprego,
fez uma carreira lá comigo, depois cada um seguiu o seu caminho. Hoje em dia ele trabalha na CTO da Nelway, né, que é uma empresa que foi vendida por quase 2 bi para a B3. Que é aquela de LEDs, de anúncios e tudo mais. Exatamente. De análise de dados. E quando a gente volta a conversar, o carinho, o respeito que ele me trata, porque a gente trabalhou junto, eu era talvez muito duro com ele, como eu sou eventualmente com o meu time agora, mas que é o objetivo, que eu espero que, sempre com o objetivo que a pessoa se torne melhor e etc, né? Como um pai precisa ser duro na educação dos filhos, muitas vezes, buscando o melhor. Exato, mas eu sempre gosto de deixar claro, assim, quando eu tô conversando, seja com um parceiro, seja... Gente, eu gosto de falar, cara, eu gosto muito de ti, eu te amo, mas agora a gente tem que melhorar isso, porque não tá legal e é pro teu bem e é pro meu bem também, beleza? Vamos alinhar, tá todo mundo na mesma página? Que é isso, assim, pra não ser o simples reclamar pelo reclamar, não. O que eu tô falando tem um objetivo e eu quero que te toque dessa forma, entendeu? Sim. E vocês falando isso, vem na minha cabeça o seguinte, né? Por trás das empresas tem pessoas. Uhum. E as pessoas são baseadas na questão de relação, que nós entramos na questão das soft skills, né? Sim. Quando nós entramos nesse ponto, você falou um negócio muito interessante, que precisa repreender em algum momento. Uhum. Então, existe uma deturpação hoje na sociedade que o amor é um sentimento, mas o amor, na verdade, é um princípio. Uhum. E dentro do amor tem os seus atributos, e um deles é a questão da justiça. Transparência, honestidade. Sim. E quando você olha para isso, é necessário dentro das empresas ter esse modelo. Sim. Cara, tá fazendo errado, deixa eu te mostrar aqui como é que faz. Uhum. Mas não é dizer que a pessoa está sendo, vamos dizer assim, se a pessoa é uma pessoa incompetente. Exato. Que todo mundo tem seu potencial. Claro. E ciclo se inicia e se encerra. E nós temos que ir direcionando isso, né? E é uma característica muito do brasileiro, né? Quando você dá um feedback, normalmente ele toma aquilo pro pessoal. Isso. Né? O brasileiro tem dificuldade de falar não, tem dificuldade de repreender a pessoa que não é próxima. Mas aquele que é muito próximo, a esposa, o filho, você consegue? Não faz, não sei o quê. Mas quem não é, não. É todo um toque. E o americano, ele é muito mais direto nisso. É mais objetivo. Chega a ser frio aí em alguns momentos. É frio, é muito mais frio. Tem um pouco a ver esse trabalho seu para essa empresa americana de aprender esse feedback aí? Eu lembro muito de um superior meu que falava, né, o famoso work hard, play hard. Cara, agora a gente tá... Agora é entrega, é isso e etc. E... né? Daqui a pouco vai chegar, por exemplo, o carnaval. Não, eu segui o calendário dos Estados Unidos. Então, eu parava só no dia 25 e parava no Thanksgiving e 4th of July lá, e era isso. E o resto, direto. E pra mim, tava ótimo. Normal. E aqui é uma dificuldade, porque no carnaval, aqui a ilha em si, de modo geral, até comentando pro pessoal um pouco, né? Esse podcast aqui é um podcast especial, porque a Servir-Du, ela tem como sede aqui Florianópolis, especificamente ali São José, isso, né? E nós estamos aqui numa oportunidade de conversar com os parceiros. Não, vamos fazer esse podcast especial nesse estúdio maravilhoso. Não vamos pular uma semana de podcast. Estamos aqui gravando. Gravando para ter essa experiência de conhecer esse segmento, que é muito nichado. Sim. Quando eu penso em termos de business, olhando aqui a nossa conversa... Tu tem alguns números desse mercado de portal de conteúdo que são os big numbers, assim? Perfeito, vamos lá. Como o Frank falou, é um mercado muito... a gente está se estruturando. Então, temos nós, que somos empresas de hospedagem, tem players. Primeiro eu vou falar um pouquinho dos players do mercado, daqui a pouco geral, os números. Tem algumas empresas de mídia programática, né, que fazem aqueles anúncios segmentados para portais que estão trabalhando muito com isso. Algumas empresas que estão se especializando em SEO e consultoria para portais. Então, são as empresas que estão em volta desse mercado. E surgiu, no ano passado, a Associação Nacional dos Publishers do Brasil. Né? Então, se criou realmente, né, alguns grupos de comunicação se uniram para tentar ter... É uma associação. Uma associação com sede em Brasília, para tentar entender e
unir esforços. Pelo levantamento que a gente tem pelo nosso time comercial, a gente avalia que existem acima, né? Vamos traçar o número de acima de 100 mil page views. A gente tem mais de 20 mil portais no Brasil. Caramba. E acima de 1 milhão de page views, a gente tem um número de 3 a 4 mil portais no Brasil. Então, existe um mercado. Todo dia surgem novos portais, né? Todo dia mais pessoas têm consumido esse conteúdo. E dores, né? Quando a gente está conversando com essa associação e buscando ser apoiador deles, às vezes uma mudança de política do Google pode fazer um conjunto, um portal que estava funcionando bem, Desmoronar. Eu cito casos, a gente está conversando, né, no dia a dia, a gente conversa com portais e vê casos onde houve uma mudança. Porque a busca orgânica ainda tudo bem, né? Mas existe hoje em dia o Google Discover, aquele serviço de indicar notícias, e aquilo ainda não tem um nível de transparência que a gente considera adequado. E a gente vê casos de redações que tinham, vamos supor, 100, 200 mil de faturamento, e um mês depois elas vão cair para 20 mil. E daí como que tu mantém redação, famílias e... Porque a principal fonte de tráfego era o Google Discover. Claro que quando a gente vai prestar esse apoio para o dono do portal, a gente fala, não coloque todos os ovos. Se a tua fonte de tráfego... Eu ia perguntar exatamente isso, porque hoje nós sabemos que a indexação do Google é a que maior tem relevância. Sim. Disparado. Mas nós estamos vivendo uma era agora, acho que nós podemos falar que nós vivemos no século passado, então temos um século novo. Exato. Que a galera que está no século novo hoje, principalmente a galera que está vindo ali a partir de 2015, 2016, até no 2010, acredito eu, essa galera, a pesquisa deles não é mais o Google. Sim. A pesquisa está sendo aonde? Rede social. Rede social. Sim. Minha filha, quando fala alguma coisa, se eu pesquisar um negócio, ela vai pesquisar no TikTok. Não, filha, vai no Google, escreve lá o que você quer. Não, pai, TikTok é mais rápido. Então, eu acho estranho isso. Eu fico imaginando aqui a complexidade que está sendo para todos esses portais de conteúdo. Claro. Porque construir o seu império em cima do Google em si. Exato. Só que agora tem que se lidar com outros tipos de mídia. Sim. Como é que eu faço um conteúdo pro YouTube? Como é que eu faço um conteúdo pro Instagram, por exemplo? Ou até mesmo pro TikTok? Ou até mesmo uma questão mais corporativa, pro LinkedIn? Como que eles estão lidando? Como é que você vê essa questão no desafio do dia a dia com eles? E, de novo, é aquela questão, assim, de buscar capacitação e buscar entendimento, né? A gente, ainda falando sobre isso, né? Como o impacto de rede social, eu lembro de uma publicação do criador do Notícias na TV, que é um portal que cobre o segmento. Se não me engano é Daniel Castro o nome dele. E ele fala, gente, eu ainda não sei como lidar, porque eu faço trabalho investigativo, eu mantenho a redação, eu publico no meu portal, chega alguém, liga a câmera, deixa o meu site de fundo, mas publica no seu TikTok falando, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. E vai ter um engajamento muito maior do que eu que tive todo o custo de investigar, de ter a fonte, etc. E ele, né? Ou seja, essas novidades. O que eu posso responder? Quem mais estuda? E daí eu acho, da mesma forma que o Google precisa melhorar em transparência, né? Com algumas coisas, ou seja, o Google que para muitos portais ainda é a fonte de renda, para outros, né, ele muda e você perde a fonte de renda, ele tem feito um esforço em capacitação. Né? Com o Google News Initiative, que é um... Porque se não existir anunciante, não vai existir o Google. Exato. Então, eles têm que cuidar desse mercado. Exato, né? Exato. Então, eles têm feito algumas iniciativas de capacitação. O Facebook também tem feito iniciativas junto com uma organização internacional chamada ICFJ, que é uma organização internacional, né, para o fomento do jornalismo, para isso. Então, eles captam portais e vão capacitando com relação a isso para pensar em estratégias para você não ter tanta dependência de uma fonte de tráfego, não ter tanta dependência de uma fonte de faturamento. Da mesma forma, né, que eu falei de cliente muito dependente de uma fonte de tráfego, eu lido com clientes que são muito dependentes de uma fonte de faturamento e, às vezes, faturamento público de uma prefeitura e troca o prefeito e o cara perde o portal. Acaba. Porque ele teve a oportunidade e não conseguiu se estruturar para isso.
entendeu? Uhum. Então, esse ponto é muito importante, assim. Ou seja, ter uma visão 360 das minhas formas de faturamento, formas de audiência, estratégia. E sim, é um desafio como lidar com essa rede social. Que é a visão mais analítica do negócio, né? Então, aquele cara que está criando conteúdo, o dono do portal, ele tem que ter essa visão analítica. E aí, acredito que a Servedu consegue ajudar eles. Pensando nessa linha e aproveitando até um pouco para nós ir para uma questão mais técnica de ambiente, quando nós olhamos em termos de acessibilidade, você comentou que portais de 100 mil visitações, 100 mil page views ou 1 milhão de page views, tem uma métrica, por exemplo, eu tenho um portal aqui que tem 2 milhões de page views. Uhum. Dentro desse cenário, o que ele precisa de capacidade computacional para suportar esse portal? Perfeito. Porque eu sei que tem a estratégia de cache, o desenvolvimento, mas dá para ter uma noção mínima de um hardware necessário para isso, né? Pensando um pouco mais de número para a galera ter uma noção técnica. Tem sim, né? Então, um desafio que a gente foi aprendendo a se estruturar na área comercial da Serverdoing o cliente, muitas vezes, ele nem sabe a configuração que precisa. E a configuração que ele está usando atualmente, porque é um terceiro que está vendendo e o negócio está meio assim e etc. O que a gente gera de aprendizado quando vem uma pergunta? Um portal com 2 milhões de page views. O CMS influencia muito nisso, né? Então, o WordPress é ótimo. O WordPress é o CMS responsável por 80%. Acho que eles são o líder do mercado. Líder do mercado, sim. Para portais de conteúdo e sites em geral são líderes do mercado. É muito versátil, é muito fácil de lançar. Quando você vai ter um portal, o WordPress, ele funciona muito bem para um site com 100 notícias, 100 postagens. Quando você vai para um site com 1 milhão de postagens, como a gente tem alguns clientes, ou 1 milhão de fotos na galeria, ele já não funciona tão bem e precisa de alguns ajustes. Então, respondendo ali a tua dúvida, um portal com 2 milhões de page views vai precisar de... Depende muito do CMS, mas vamos supor, vai precisar de, para o servidor do publicador, 4 ou 8 GB de memória RAM e 4 processadores já seria o suficiente para atender um portal com 2 milhões, desde que ele use um sistema de CDN. Daí vai ter o front num outro servidor. Exatamente, entregando conteúdo estático. Daí você separa, né, o controle e faz a publicação lá no outro servidor de front. Exatamente, a gente chama de controle, exato. E porque isso é uma grande vantagem. Não tendo isso, a gente tem casos, por exemplo, como eu citei mais cedo, de clientes que não aproveitam bem o uso do CDN, que tinha uma configuração de 32 GB e 32 processadores. Só no a gente aplicar o CDN, a gente consegue diminuir essa capacidade em 4 vezes. Olha. Entendeu? Ou seja, o CDN poupa muito recurso, porque um portal de conteúdo é uma natureza principalmente de leitura e muito menos escrita. Então, o CDN entrega um grande desempenho. Mas, assim, nessa linha, né? E, de novo, o que é curioso, assim, às vezes quando o cliente... mas eu consigo ter um servidor menor, né? E ali o time do comercial da Serverdoing tem todo esse cuidado. Olha, tá aqui o nosso modelo de estimar. Isso é importante. Claro. Eu estimo para você de acordo com sua quantidade de page views, quantas pessoas usam o publicador, o CMS que você usa. Mas se você botou ali um plugin, uma geringonça consumidora de recursos... E sempre tem isso, né? Não vai atender. E vocês pegam um caso que o cara não tem um Analytics plugado na plataforma dele? É difícil um pouco hoje em dia, né? Hoje em dia é difícil. Hoje em dia é difícil. O cara tem que ter um Analytics. Tem que ter um Google Analytics. Hoje em dia é difícil. O que acontece são clientes e até as empresas que vendem anúncios para portais têm o seu próprio sistema de Analytics para bater. Então, o próprio IVC, que era o órgão que lá no passado, no jornalismo, ficava vendo quantas impressões do jornal impresso para calcular a audiência. Isso. Hoje em dia, eles têm uma solução própria de analytics deles e eles confirmam a audiência do seu portal. Então, tem a solução do IVC, além do Google Analytics, e tem muitos clientes que utilizam o Matomo, que é um Google Analytics Open Source, justamente sobre isso, assim, que eles querem avaliar. Mas porque para um portal de conteúdo é importante ele ter uma declaração oficial do volume de acesso dele para o anunciante. Exato. O anunciante, eu sei o quanto... Deve usar na estratégia comercial dos caras. Quando tá entregando e tudo mais. E daí, de novo, tem algumas prefeituras
que o processo de compra de mídia não é tão transparente. Mas todos os governos estaduais e o governo federal, hoje em dia, é um processo muito técnico para comprar mídia online, entendeu? Então, eu vou comprar de portais que comprovem a audiência, que trabalhem nessa linha editorial, que tenham esses números. Então, É a prova técnica. você ter a prova técnica é fundamental se você quer vender para Ministério da Saúde, para um Banco do Brasil, uma grande empresa. Isso daí é fundamental. Você tá com seus números muito redondos. E uma coisa que é interessante, ainda sobre isso, de comprovação de veiculação de banner. Um print diário, que muitos clientes nossos esquecem, e a gente entrega uma solução automatizada para isso também. Quem é cliente da Serverdoing tem uma solução que vai lá no portal e bate print dos banners do portal todo dia, porque os nossos clientes às vezes esquecem de fazer o print do banner e daí tem um problema na hora de receber a parcela do anunciante. Um grande anunciante pede print diário. Isso daí vale ouro pro cara, porque ele tem que pagar o dobro pra ti, porque... E é um detalhe, né? É um detalhe. Sim. Só um print, né? Eu lembro de um amigo já de longa data. Ele tinha uma agência de publicidade em São Paulo. E, em determinado momento, ele montou um portal de conteúdo para falar de marketing, Ele montou 3 linhas, eu não lembro exatamente todos, mas um deles tinha alguma coisa de sustentabilidade. Eu tô falando de, sei lá, mais de 10 anos atrás. Que não era... Não tava... Esse tema tava em alta. Portalzinho ele rodando, subindo conteúdo todo dia, não tinha IA, não tinha nada, né, que automatizasse. Então tinha lá o jornalista, criava conteúdo, porque ele precisava de jornalista para criar conteúdo para os clientes. Só que eventualmente sobrava tempo. Falou, então eu crio um portal meu aqui. Foi criando lá, acho que era de RH, alguma coisa assim. E aquilo não monetizava. Tinha lá o AdSense, tinha alguma coisa que dava algum dinheirinho, mas não era nada eficiente. Até que recebeu um e-mail da Petrobras. E ele, na época, ele não tinha ideia de precificação, porque o negócio dele não era portal. O negócio dele era montar um WordPress para o cliente corporativo. Sim. Ele saberia atender a Petrobras para montar o site da Petrobras. Mas para vender um anúncio, ele falou, cara, nem sei. Quanto cobrar? E ele falou assim, pô, nosso portal tá começando. Quanto que você paga por um portal que tem mais ou menos tanto? Ele inverteu. E a pessoa do outro lado foi legal. Foi extremamente transparente. Foi transparente, falou, eu não sei porque o nosso portal tá começando, a gente tem isso aqui de acesso e tal. Aí ela falou, tá, deixa eu entender um pouco mais o público. Não, o público é esse aqui e tal, e um cara de agência. Há mais de 10 anos atrás, o nível de dado que ele tinha, os outros ainda não tinham. Os pares ali, né? E aí, eu não vou lembrar o número com precisão, mas assim, todo o custo dele com aqueles portais todos, ele devia gastar, sei lá, 2, 3 mil reais. O banner era 8 mil reais por semana. E ele não sabia lidar com aquilo. Porque ele falou, eu vou ter que montar um negócio agora para cuidar disso. Sim. E aí foi onde ele falou, tem muito espaço. E aí, um banner da Petrobras no seu site, quando entra outra pessoa lá, fala, eu também preciso estar aqui. Exato. E aí o negócio começou a ganhar atração e ele teve que abrir um negócio só para cuidar dos próprios portais. Sim. Mas se ele te conhecesse na época, né? Eu nem sei se você já estava quando ele começou, tá? Eu não lembro a data. Apesar dele saber mexer com WordPress, era aquele WordPress lotado de plugin, cheio de coisa, o layout muito bonito, porque era a praia dele, mas não tinha aquela habilidade, aquela estrutura, né, necessária. E sofreu bastante, tanto que o negócio em determinado momento morreu. Ele parou de tocar isso. Entendi. Mas sustentou por um bom tempo até a agência. Ele pegava o dinheiro e usava na agência para novas ideias, novos projetos. Tu vê muito isso, a questão do portal começar e depois de determinado tempo ele desaparecer. Como você comentou que construiu todo o seu império em cima do Google. Claro, com certeza. É muito comum esses casos, né, de falta de gestão. E daí, até trazendo um caso ali para o Frank, em muitas conversas, quando a gente está fazendo o que a gente chama de diagnóstico, esse bate-papo com os portais, e tem lá um espaço de um banner. Vamos supor que aquele banner, se ele fosse colocar o AdSense, ou fosse colocar uma casa de aposta, ou uma empresa de mídia programática que ia cuidar. Uma empresa de mídia programática são parceiros ali que gerenciam o anúncio para ti, sempre buscando maximizar o lucro, porque eles têm um percentual desse lucro. Sim. Ia pagar, por exemplo, 5 mil reais.
né? Se ele fosse colocar aquele banner, ele vai fazer uma venda direta. Sempre que ele faz uma venda direta, o que a gente explica para o cliente é que a venda direta, né, lá dentro do nosso modelo de apresentação, a gente explica como precificar a mídia dos números de mercado, que a gente tem os números de mercado, a gente conversa com as empresas de mídia programática, a gente traz esses números. Então, se você ganhasse R$5.000 por mídia programática, você tinha que vender aquele espaço numa venda direta por 15 mil, 20 mil reais. Tem um racional por trás. Tem um racional por trás. E daí a gente conversando... eu achei que quando eu vendia, eu tinha que vender por menos. Então, eu tinha que dar desconto. Daí a gente vai explicando. Olha, dono do portal, publisher, você está tendo que fazer o esforço de ir atrás, vender, botar o banner, fazer o tracking do link, garantir o print, que está tudo rodando bem, e tu vai cobrar menos que se tu só botasse um código do Google, um código da empresa de mídia programática e não tivesse que se incomodar com nada. Ou seja, a gente tem que ajudar até nessa questão de como precificar o banner, porque precisa acontecer essa conscientização em boa parte do mercado. Vamos fazer um xabá pro pessoal. Olha só, você que conhece dono de portal de conteúdo, que ainda não conhece a Serverdu, por favor, entre em contato com a Serverdu, porque olha só... Chama o Tato, chama o time lá. Chama o time porque tá resolvendo um problema. Exato. Voltando naquela temática da questão do hardware, a capacidade do hardware, pensando nesse exemplo que nós demos 2 milhões de page view, quanto que tu estima normalmente que o cara vai precisar de, na parte do front, de link, que ele vai usar uma média de 500 mega, 200 mega? O que ele usa normalmente? Aí que tá. O HTML é muito leve, né? Sim. O HTML é muito leve. Um servidor de cache nosso que entrega teras, eu acho, assim, um link para 2 milhões de page views, mesmo que ele tenha um grande pico, ele não vai passar de 200 mega. Nossa, caramba. Porque 200 mega dá para entregar conteúdo para muita gente. E quando a gente para pensar, né, indo um pouquinho mais na parte técnica, hoje em dia os sistemas de cache, o Nginx ou Nginx que a gente usa, Lightspeed, o LightHTTPD, os serviços de cache, o Varnish, eles têm uma performance tremenda. Então, é muito leve. Um serviço de cache mesmo, você vai conseguir colocar 50 mil requisições por minuto, entregando muito de boa, com 2 processadores e 2 GB de memória. É muito, muito, muito leve. E o tráfego também muito leve, do HTML. porque está bem otimizado. Exatamente, exato. Esse é o exato. Ponto. E ele é muito leve. E no consumo de tráfego vai ser muito baixo, né? Agora, esses números eu estou trazendo de cabeça, mas vai ser nessa faixa, assim. A gente nunca teve uma necessidade tremenda de um link de 2 gigabit, 3 gigabit, 10 gigabit. Né? Ele vai operando sempre numa faixa baixa, assim, porque tem uma performance tremenda. Entendeu? É interessante você falando de milhões de acessos, milhares e milhares de usuários únicos entrando no portal e um servidor tão pequenininho. E a gente lida muito com o mercado corporativo. Exato. Aí o camarada tem lá, eu tenho 100 usuários da minha empresa, então eu vou colocar esse monte de cache nesse negócio, eu não vou precisar desse monte de equipamento. Só que é uma entrega completamente diferente. Exato. A gente tá por isso que eu falei que é nichado, é uma estrutura totalmente diferente. E aí eu aproveito até para fazer um bate-bola com vocês, porque vocês têm um conhecimento muito mais na parte de entrega para o Google, em termos de conteúdo. O que eu vejo, assim, nós hoje aqui na empresa, para nós sabemos que tem um servidor, é fundamental, mas tem um recurso que ele é essencial, ele é importantíssimo, que seja um complemento da estrutura de Body Meta, que é a parte de conectividade. Então, como você comentou, eu não preciso de um link de 2 gigabit, ou 3 gigabit, ou 10 gigabit. Mas, pensando nas ofertas que nós temos aqui na empresa, hoje nós temos, por padrão, a entrega de um único Body Metal com um link de 1 giga. E muitas vezes, também nós temos portas de 5, 10, e agora, em janeiro, nós lançamos também porta de 20 giga. Então, imagina agora, deixar com vocês agora, que acho que vocês vão ter que me ajudar a responder isso. Pensando num portal que precisa ter uma volumetria de acesso extremamente alta, que ele vai ter lá mais de 2, 3 servidores de aplicação. Um link de 10 GB, um link de 20 GB ajudaria ele no dia a dia? Com certeza, porque quando a gente para pensar um CMS, e alguns clientes têm um CMS distribuído, né, onde fica o servidor de aplicação, o servidor de arquivos estáticos, precisa dessa sincronização.
é muito comum que exista, às vezes, a sincronização entre o ambiente de aplicação, o banco de dados, o servidor do Elasticsearch. Então, existe um tráfego interno muito importante, muito maior do que, de fato, o que é entregue para o cliente ali na ponta, através do CDN. Então, com certeza... e quando a gente pensa num bare metal com esse volume de entrega, até quando a gente precisa criar uma solução, já veio na minha cabeça quando você começou a falar, João, quando a gente precisa criar uma solução a gente está montando um ambiente computacional que a gente precisa ter uma entrega, né, um storage separado, algo nesse sentido, então... Ter uma boa conectividade é boa, importante. É fundamental, né? Se você precisa do seu storage no ambiente computacional ali, você está montando uma cloud pública ali, é fundamental ter uma conectividade com esse volume. Legal. É interessante quando pega, por exemplo, um exemplo de e-commerce, que você tem ali a entrada dos clientes com... Vamos pensar um e-commerce Brasil, você vai ter uma taxa média de conversão de menos de 2%. Menos de 2%. Menos de 2%. Muito carrinho abandonado, então. Muito carrinho abandonado. E você tem são os funis. Então tem o cliente que entra, navega no site, não joga nenhum item pro carrinho, não loga, não faz nada, ele só olha. Você pode colocar aí em torno aí de 60% do tráfego. É só isso. É só visita. Não tem ação. Sim. Ou seja, ele tá totalmente na CDN. Tá estático. Então, tá descarregando uma quantidade de conteúdo estático de forma muito rápida e aguenta muito acesso. Agora, o problema tá... Problema não, porque é um problema bom. Sim. A pessoa começa a jogar item no carrinho, começa a se identificar. Isso é uma informação excelente pro e-commerce. E o cara que compra lá quase 2%... Que é o checkout. É o que paga a conta. Só que quando você passa do carrinho para frente, não tem cache. É tudo dinâmico. Então você tem que abrir a conexão, a sessão com aquele usuário específico, guardando todos os dados dele, e a cada nova página que ele vai carregando, você vai fazendo todo o traqueamento da página. Então tem muita ferramenta que mostra cada uma das etapas que o cliente vai andando e você vai trafegando tudo isso. Então, o volume de acesso, transferência de dados, tudo isso começa a pesar. E o que pega muito? Banco de dados. O volume de acesso, então, normalmente, se tem um servidor separado para banco, um servidor de aplicação, um servidor do publicador, né? No caso do e-commerce, o pessoal chama de a administração, né? O painel administrativo e tal. O admin. E você tem que ter toda uma comunicação, não da internet, mas uma comunicação interna, entre os servidores que tem que ser absurdamente rápida. Só que na hora que você está entregando um checkout num B2B, por exemplo, às vezes o cliente está comprando 300 itens, 400 itens. Imagina o tamanho da página de requisição disso, o volume de dados que você entrega numa requisição. Então, a banda que você vai precisar para isso faz diferença. Porque não é um cliente apenas. Por mais que seja, é 2% só. Só que é 2% vezes 1 milhão de acessos, né? Então você começa a ter um volume, um bloco de dados enorme, muito processamento, muita memória RAM. Então aí é um jogo um pouquinho diferente do portal de conteúdo quando a gente fala, por exemplo, do e-commerce ou de um sistema, de um RP, de outras coisas que são totalmente dinâmico, né? Vocês dois comentaram um negócio que eu achei formidável, né? Que é a parte pública, e você comentou muito a questão da parte interna. E tudo isso esbarra na questão da rede, em termos gerais. Nós, hoje, trabalhamos com um conceito que é um conceito de... Dentro do Brasil, nós temos... no estado de São Paulo, nós temos 2 regiões. E dentro de cada região, nós temos 3 zonas de disponibilidade. Isso dentro da Under, né? Dentro da Under. E quando nós olhamos para isso, dentro da mesma região, daquelas 3 zonas, nós conseguimos fazer um anel de 100 GB. Então, imagina você colocar um portal de conteúdo, ou até mesmo um e-commerce, que ele esteja distribuído nas 3 zonas, dentro daquela região, onde ele possa ter um link de 10 GB ou 20 GB, e entre ela, para poder replicar banco de dados, para poder replicar a questão de estrutura de conteúdo estático, a storage, por exemplo. A parte de storage, você tem um nível de performance que é
impensável tentar fazer isso local, que às vezes eu já vi muito pessoal comentar, não, eu vou colocar meu ambiente dentro de casa aqui, que fica mais certo meu servidorzinho aqui. É totalmente equivocado isso, né? Como é que você enxerga isso, Thiago? Você acha que é um benefício? Você vê que é uma coisa que ajuda os portais de conteúdo ou ele tem uma coisa que talvez não ajuda? Não, é fundamental, né? Eu ainda hoje conversando com um cliente e explicando, né? Sobre a importância, né? Justamente explicando isso para ele. Olha, o que a gente faz... O cliente não vê isso na ponta, né? Exato. Ele só quer ver o resultado do Google lá que tá... Ele não tem compreensão, e daí eu antes de chegar na parte de conectividade, eu explicando para ele sobre isso, assim, olha, você poderia ter um servidor aí dentro da sua sede, você ia ter que se preocupar de ter refrigeração, manutenção quando tiver um problema de hardware, você vai precisar de ter garantia de energia, você vai precisar de conexão e daí redundância dessa conexão, e quando tiver um problema vai precisar de alguém para dar manutenção. São 6 problemas, né? A conta, exato. E daí eu explicando para ele, a conta não fecha para o seu ambiente, porque mesmo você tendo todo esse esforço, você não vai ter a qualidade que um provedor de computação vai poder te entregar. E daí entra também essa questão de rede, de disponibilidade. Então, quantas vezes no passado eu ia atender alguma empresa e etc. Servidores bare metal dentro da sede lá dele. Chegou a ter esse tipo de cenário? Cheguei a ter com alguns clientes. Eu tinha... Tinha um time de field service, então, que ia até o local lá para poder resolver esses problemas. Eram contratos pequenos no início da empresa, mas sim, a gente... Tem que fazer isso às vezes, né? Exatamente. A gente tinha contratos e tinha um contrato que um dia aconteceu isso. Servidor de e-mail local, servidor de sistema local e etc. E eles tinham mais sedes. A sede ficava aqui na Grande Florianópolis, mas eles tinham mais 8 ou 10 sedes. E tinha dado um poste caiu lá próximo da sede deles. E aquele dia a empresa toda parou no Brasil todo, né? Porque é isso. Eles tiveram, talvez, fizeram a conta e tinham uma economia e depois a gente ajudou eles a migrar para a nuvem também, que faz muito mais sentido. Ou seja, é muito mais barato, né? Quando você vai analisar o custo efetivo, em muitos casos, na maior parte dos casos, é muito mais barato. Sabe qual que é o pensamento deles? Não sei se você já percebeu como é que ele pensa. Ele pensa assim, ó. A empresa normalmente tem um caixa interessante, porque a notícia em si, o valor não é tão metrificado assim, né? Como você comprar um parafuso, por exemplo. Então ele pensa assim, ó, cara, eu tenho aqui 50 mil reais. Eu vou lá, falo com o fabricante de hardware, compro aquele equipamento, contrato ali o meu vizinho ou meu primo, ele sabe mexer com o computador, bota esse guri a cuidar ali e tá tudo certo. Bota um ar-condicionado ali. Ar-condicionado normal. Às vezes não tem nem a preocupação com o ar-condicionado. Nossa, Deus do céu, aí é perigo. Só que isso que você falou é importantíssimo, porque quando nós pensamos no data center em si, que ele vai conseguir resolver os problemas que você citou, que são aqueles 6 problemas, o data center tem 2 entradas de energia, normalmente vem de uma subestação. Sim. O data center ele tem um controle de refrigeração, não somente deixar o ambiente gelado, mas também deixar ele com a umidade baixa, abaixo de 50%. Sim. Ele tem a questão de proteção de dados, que é, se tiver um princípio de incêndio, como é que eu me protejo disso? Eu tenho que combater o incêndio de uma maneira efetiva. Sim. Ele entra também na questão de redundância de entrada de link. Quando tem as operadoras, que é, por exemplo, a Algar, a Vivo, eles obrigatoriamente têm que entrar por onde? Por 2 caminhos diferentes, para não acontecer negócio de bater um caminhão no poste ou na... E o negócio sai do ar, não pode. Exato, não pode isso. Então, é interessante, o cliente não tem essa percepção. E aí eu quero até deixar uma oportunidade aqui para ti, para os teus clientes, que é, em algum momento, quando o cliente quiser fazer uma visita lá no data center em São Paulo, nós podemos fazer junto um data tour para mostrar para ele, cara, olha só, hoje você tem a parceria com a ServerDo, e vocês têm isso aqui por trás. Olha o quanto que é barato isso para vocês. Sim. Né? E olha o nível de estrutura. Sim, porque chegar no data center e ver aquela sala tomada de racks, de computadores,
Você já teve a experiência de entrar no data center? Eu gosto muito legal. Eu gosto. Eu gosto de ir. Sim. E normalmente o pessoal pensa um ambiente climatizado, fresquinho, né, silencioso, porque não tem gente, só tem computador. Na hora que você entra, é um barulho absurdo das turbinas ali, a resfriar o computador e tal. E o ar-condicionado muito forte, muito gelado. Só que você vai andando, tem o corredor frio e o quente, né? Aí o quente, pô, é quente mesmo. Esse computador tá fritando aqui se não tivesse a refrigeração correta. Então, levar essa experiência, também a gente tá aberto para poder receber quem você quiser levar lá em São Paulo. A gente apresenta, dá um passeio lá, mostra... É interessante ver a energia chegando, gigante. Então, isso é bem legal. Com certeza. Porque o cliente pergunta onde é que tá o data center. Sim, com certeza. A gente explica como funciona e etc. Mas é justamente isso. Muitas vezes o cliente não tem a visão de todo o ecossistema que, né? Todas as pessoas, todos os equipamentos, todo o investimento que está ocorrendo para que ele... Para garantir o negócio dele. Para que ele possa entrar ali e fazer aquela publicação, ou para que o leitor possa acessar aquele ambiente dele. Existe todo né? Pessoas que estão trabalhando, como vocês também têm os fornecedores de vocês, e a gente, né? Uma cadeia de atendimento, isso com certeza. E nós pensamos muito nessa cadeia de fornecimento, né? Então, se nós temos essa preocupação como você tem, o que nós fazemos normalmente hoje, assim, ó? Por exemplo, nós sabemos que o mundo está interconectado. Então, a globalização está em todas as pontas. Pensar em termos econômicos, é normal isso para nós hoje. O que acontece lá na China ou no Japão vai nos afetar por algum motivo economicamente. Mas quando nós olhamos em termos de tecnologia, o que nós pensamos na Under? O principal ponto hoje na internet é a questão da conectividade. Então, toda empresa tem que ter, cada vez buscar melhor uma conectividade com todo mundo. Para isso... praticamente com quase todas as operadoras nacionais hoje, nós estamos buscando ter uma boa conectividade, mas também com as hyperscale. Porque, como você comentou, você tem parceiro também que há mais de 10 anos com a AWS, por exemplo. Então, para prover uma questão de auto-scaling, para prover uma questão de maior disponibilidade, é possível fazer esse trabalho em conjunto. E, às vezes, fica imperceptível para o cliente essa noção. Não, mas eu estou acessando o meu site aqui, ó, joão.kerlon.com.br. Mas o cliente não sabe que lá por baixo existe um arcabouço de servidores, um arcabouço de link e tudo mais. E até multi-cloud, né? Multi-cloud, que é o que eu estou comentando. Sim. Então, eu falo isso para mostrar para a galera o quanto que nós, que estamos no dia a dia, estamos buscando soluções para ajudar o portal de conteúdo, o e-commerce ou até mesmo o ERP a não ter indisponibilidade, que acho que esse é o nosso principal foco. Sim. Quando nós falamos nesse mundo da preocupação do cara lá, do jornalista, que normalmente é jornalista, não é? Sim. Qual que é a maior preocupação que ele tem, assim? O que ele imagina? Assim, a maior... Primeiro, quando a gente para pensar e analisa sobre o fornecimento do serviço, a preocupação número 1 é o site estar acessível para os leitores. Então, a gente resolve isso com redundância, com serviço de cache, entregando conteúdo para poder acessar. No segundo momento, qual é a preocupação dele? Ele conseguir acessar o publicador, né? Se está funcionando e está funcionando com um desempenho legal. E isso muda muito o nível de maturidade dos clientes. Tem clientes que nos procuram ou tem clientes que têm uma preocupação em o que eu posso automatizar com inteligência artificial para eu copiar conteúdos que vêm, por exemplo, da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado e possa colocar no meu site já passando por um chat GPT, melhorando o texto e publicando o mais rápido possível. E eu estou conseguindo publicar da forma mais rápida, eu acho notícias relacionadas da forma... Então, tem, né, como tem gente que na hora de digitar cata milho, tem gente que na hora de digitar é muito rápido, tem alguns jornalistas que você vê ele utilizando
um CMS, que muitas vezes pode ser o WordPress, mas ele faz com uma desenvoltura, e a gente foi customizando para aquilo, que eles têm acompanhamento de indicadores de quem mais publica, os conteúdos que mais engajam, isso ajuda a redação a ficar motivada, porque é uma preocupação também de um grupo de comunicação. Como que eu vou fazer o Frank seguir motivado em escrever conteúdos interessantes, o João? Então, eles têm ali um ranking de conteúdos que mais geram engajamento, e isso fica em evidência, né? Então, a preocupação, site funcionando, preocupação número 1, sempre. CDN entrega, depois... Porque é o publicador. É o publicador, exatamente. Então, e tem jornalista... Finalmente ele tem uma banca de jornalistas, né? Sim. E daí, quando a gente para pensar um grande grupo de comunicação, sim, a gente tem clientes nossos que tem mais de 150 jornalistas pendurados. Nossa. A gente tem clientes nossos, hoje em dia, com redação funcionando 24 horas. Que às vezes aquela manutenção que a gente precisa fazer às 3 da manhã afeta eles. Precisa ser comunicado que eles estão trabalhando. E a gente lida também com pequenos portais, onde é um jornalista, 2 jornalistas, 5. A média seria, desses nossos 400 clientes, seriam grupos de 5 a 15 jornalistas, ali, uns 10 jornalistas de média. E dentro desse business de portal de conteúdo, uma vez eu conversei com esse parceiro lá da Amazonas, e ele comentou que é muito comum, por exemplo, as grandes mídias têm o portal de conteúdo que é focado, por exemplo, em Bagé, que é a minha cidade. Sim. Especialista lá em Bagé. Então, ele publica tudo que acontece em Bagé. Uhum. Só que saiu uma notícia de proporção nacional. O que vai acontecer? A Rede Globo, que é a Globo de modo geral, vai lá e fala com o portal de conteúdo que está naquela região e compra a notícia dele. Isso é comum? É comum. A gente tem alguns clientes, por exemplo, agora eu vou trazer um caso aqui, eu acho que é São Joaquim Online, se eu não me engano, que é um fotógrafo que cobre São Joaquim, a região da Serra, e o principal, além de ele ter o seu portal, a principal fonte de renda dele, ele vende muitas fotos e textos de imagens lindas de São Joaquim e toda a região serrana de Santa Catarina congelada. Então, olha só que legal. Então, ele chega a falar, olha, Tato, já teve vezes, né, em reunião com ele, já teve vezes que metade dos grandes jornais do Brasil estavam exibindo fotos minhas e textos que eu publicava, porque sim, existe esse trabalho de criar conteúdo e esse conteúdo ser transacionado. Existem agências, né, hoje em dia todo grande grupo de comunicação que foi crescendo um pouco, ele se torna agência, né? Ou seja, ele vai fornecendo esse tipo de conteúdo, e tem um diferencial muito grande que grandes grupos têm uma certa dificuldade, que é o jornalismo hiperlocal. Ou seja, a partir do momento que lá em Bagé surge um portal ou um grupo de jornalistas e começa a cobrir Bagé de uma forma que um grande grupo não consegue chegar lá, ele tem um diferencial. Sim. Então, isso é uma vantagem do jornalismo hiperlocal, que tem uma aceitação tremenda, seja por dentro de portais de conteúdo, ou até a gente percebe isso em algumas páginas de Instagram, que acabam tendo um nicho super local, mas performam de uma forma que um grande grupo de comunicação não consegue atuar. Então, existe sim. É normal isso, né? Deixa eu aproveitar e pegar um gancho. Claro. A gente está chegando aos finalmente, né, do nosso programa, e o tempo pra gente é sempre um desafio, porque a gente vai e esquece do tempo. Eu já quero fazer uma outra pergunta aqui já. Eu queria puxar um gancho do como é que está sendo o impacto da IA nesses portais, já que a gente hoje tem agentes que conseguem, por IA, fazer 100% da publicação do conteúdo. Então já existem portais que 100% do conteúdo que está ali são feitos por IA. E eu até aproveito isso que você comentou, Frank, e falo para ti assim, Tato, que eu participei de um projeto que era um portal que tinha mais de 50 anos de matéria. Uhum. E aí, daqui a pouco, ele se deparou com um desafio que ele tinha que... O jornalista dele estava começando a pegar aquelas notícias dele, que ele tinha publicado, aquele editorial, e estava colocando dentro de uma IA pública. Uhum. Então, estava trazendo aquela inteligência dele e publicando num outro local. Uhum. Diante disso... pega lá o conteúdo, pede pro ela GPT lá reescrever e tal, e vai subindo, né? Que isso está acontecendo hoje. Claro. É um desafio que, atualmente, todos os presidentes de empresa, diretores de tecnologia estão pensando nisso. Sim. Como
trazer para si uma questão do uma IA próprio. E aí nós entramos aqui na empresa um pouco, nós temos uma linha de equipamentos específicos que ajuda os clientes a resolver esse determinado problema. No teu dia a dia, os clientes estão te pedindo muita IA, como é que está sendo? Sim. Acho que é o ponto, né? Muito comum. Então, sim, hoje em dia tem portais que estão trabalhando única e exclusivamente com todo o conteúdo gerado por IA. O Google fez uma mudança, né? O Google publica atualizações do seu algoritmo com uma certa frequência e eles não são totalmente transparentes no que eles... Nunca são. Que eles falam e avaliam. Então, ninguém lê os contratos lá, né? E tem cláusula realmente fechada deles, eles não avisam. Exato. Tudo. Eles são dono do jogo ali, são donos da bola. Então, o que acontece? Em alguns momentos, eles deixavam claro que textos que eles identificassem que fossem gerados por IA iam ter uma relevância menor, tanto no Google Discover quanto em busca. Nas novas atualizações, e daí eu estou falando de 6 meses para cá, essas frases que eles colocavam deixaram de constar. Então, existe um consenso no mercado falando, olha, desde que o conteúdo agora tenha qualidade, vai performar tão bem quanto... O Google sabe que foi gerado por IA, mas se o conteúdo tiver uma certa qualidade, ele vai entregar. Se não vai, estrategicamente, vai contra o que eles estão pensando. Porque eles têm uma IA. Sim. É um tiro no pé, né? E ainda sobre isso que você estava falando, sim, muitos clientes nossos, a gente vai fazer um webinar agora falando... os plugins, como fazer uma solução de gerar conteúdo com IA, principalmente muitos clientes nossos, às vezes, tem pouco tempo, copiam o conteúdo e publicam no seu site da assessoria de comunicação, de grupo de WhatsApp de bombeiro e etc. Você pesquisa por alguma coisa, tá 10 sites com o mesmo resultado. Exatamente o mesmo conteúdo. O ChatGPT ajuda, né, e outras IAs ajudam com relação a isso, porque ele busca mais informações, pode melhorar o teu texto, agregar mais informações com relação a isso. E ainda com relação à segurança, né, das IAs e etc., né, do DeepSeek, do ChatGPT, eu ainda brinco lá com o pessoal lá na Serverdoing. Gente, a quantidade de senha que a galera já deve ter digitado código com senha e foto que não deveria ter colocado, e tá tudo... Se alguma hora a gente está criando ali, está gerando conhecimento, mas se alguma hora isso surgir uma vulnerabilidade, vai ter um impacto astronômico, porque a gente está colocando muita informação lá dentro que a gente não sabe a segurança e como isso está sendo protegido, né? Então, e é muito oculto para nós, né? Exato. Pensando um pouco nessa linha que você comentou do final do nosso podcast, como é que a Serverdoing está imaginando esse mundo para frente, assim? Que falamos um pouco sobre IA, mas tem coisas novas surgindo aí em termos de conectividade, de infraestrutura. Como é que vocês estão visando para frente, assim? Sei que é difícil ter uma visão estratégica de 5 anos, porque hoje nosso mundo muda muito rápido. Sim. Mas como é que você vê isso? Eu acredito, como visão da Serverdoing, cada vez fornecer um ecossistema maior e melhor para esse mercado, né? Legal. Que é um mercado que a gente percebe que existe muita carência, assim. A gente foi ajustando a nossa missão como empresa ainda no nosso planejamento estratégico no final do ano passado, justamente pensando sobre isso, que o barco foi tomando outro rumo, assim, ao longo desses 10 primeiros anos, que a gente consegue agregar muito mais com esse objetivo. Não que a gente vá se tornar uma empresa de consultoria ou de assessoria, mas que a gente percebe que isso a gente consegue ajudar muito mais e com a solução. Exatamente. Do que apenas chegar e tá aqui a hospedagem é um complemento. Isso, exatamente. Que a gente vai gerar um impacto muito melhor, né, no Brasil e no mundo com relação a isso. E com relação a IA, uma evolução tremenda, tanto para a produção de textos, soluções low code também. Eu acho que isso vai se tornar cada vez mais comum. Você precisar criar soluções onde você, tendo a base de como as coisas vão funcionar, em qualquer tecnologia, em qualquer linguagem, às vezes... Não precisa ser um programador. Eu tenho um raciocínio lógico bom, a IA vai me ajudar. Resolvo o problema dessa forma. Exatamente. A IA vai me ajudar. Tato, muito prazer te receber aqui. Eu tenho um detalhezinho que eu quero fazer antes. Lembra que no início eu peguei e ofereci para você aqui esse docinho aqui, e ele é personalizado? Ele tem a nossa marquinha.
Isso aqui é de um parceiro nosso, que é lá do Belém do Pará. Ele é a base de amêndoas. Então, é um amanteigado à base De castanha no Pará. castanha do Pará. De castanha no Pará. Então, é exclusivo da Under, saiba Que legal. disso. Tem a nossa marca aqui, inclusive. Nós vamos te entregar ele para você muito levar obrigado. ele. Além disso, nós queremos te dar uma lembrancinha aqui. Muito obrigado, pessoal. E agora, acho que tu pode fazer umas palavras com o Tato aí para ver o que Tato. ele pode dizer para nós. Muito obrigado pela tua participação aqui. Né? Foi um prazer a gente poder bater esse papo e conhecer mais a sua história. Deixe o seu recado para quem está nos ouvindo, como que encontra a Server Doing, redes sociais. Fica à vontade aí para dar suas últimas palavras. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Frank. Obrigado, João. Importante a gente conversar. Eu penso muito sobre isso, nessa questão de capacitar esse mercado de portais de conteúdo, capacitar quem está lá na ponta, que muitos dos nossos clientes acabaram empreendendo pelo acaso, sem tanta visão, e as coisas foram acontecendo, e hoje em dia sustentam famílias, tem redações com 20, 30, 50 pessoas, e quanto mais profissionalismo e conhecimento a gente conseguir agregar para o mercado, a gente vai ter empresas mais eficientes, porque eu já no começo do papo com eles eu falo, você entende que você tem uma empresa? Sim. Você não é só um portal de conteúdo, é uma empresa. Você tem que pensar em faturamento, tem que pensar em otimizar recurso, tem que pensar em várias preocupações, né? Então, você precisa ser um gestor por completo e eu acho que a nossa empresa pode ajudar nesse processo. Procurando sobre a gente, é só serverdo, né? .in. A gente está à disposição, nosso time comercial está lá à disposição para conversar. Quer marcar um papo comigo, só me procurar. Tato, arroba o quê? @Tato, Demudo, Castro, lá no Instagram, tô à disposição para conversar. Me chama, tem dúvida, tô sempre à disposição. Eu adoro conversar com o cliente. E quando o cliente tem uma dúvida, eu sempre falo, cara, eu posso não saber te orientar, mas eu vou procurar alguém que sabe. Legal. A gente está sempre à disposição. Pra gente é o nosso propósito como empresa. Legal. Obrigado, Tato. Obrigado. Fechado. Muito obrigado. Frank, tem umas palavras pro pessoal aí por último? Alguma insight, alguma coisa do nosso aprendizado aí sobre esse mercado? Desculpa pela minha voz aqui, que foi realmente difícil, gente. Teve uma hora que eu achei que eu ia ter que largar o programa. Que eu comecei a tossir aqui, espero não ter atrapalhado a grande performance dos dois. Mas é um prazer poder participar, poder colaborar, né, e trocar tantas ideias aqui nesse espaço colaborativo que a gente tem, que é o nosso podcast. Então, não deixa de seguir, né, nas nossas redes sociais. Underconnect é o nosso podcast. Compartilha para alguém que também precisa receber essas informações, que também precisa evoluir no mundo dos negócios e tecnologia. É sempre um prazer estar aqui do teu lado e poder trocar essa ideia. Obrigado, Frank. Obrigado, Tato. Valeu. Eu vou aproveitar que eu tô aqui no Sul e vou trazer um linguajar bem particular daqui, que o pessoal provavelmente não vai entender, mas acho que vocês vão entender aqui. Sem mais delongas, até mais, pessoal. Muito obrigado por participar do podcast. Até mais. Um abraço.